Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre anemias hemolíticas. As anemias hemolíticas são caracterizadas pela lise dessas nossas hemácias antes do tempo. A gente sabe que as hemácias aí têm um ciclo de vida de aproximadamente 120 dias. Porém, sobre o efeito das anemias hemolíticas, esse tempo se reduz, ele cai para 100, 80, até mesmo 50 dias, por exemplo, fazendo com que o meu paciente, então, venha a desenvolver baixas de hemoglobina por conta dessas lises da hemácia, fazendo com que ele tenha, então, a chamada anemia. As anemias hemolíticas podem ser divididas de várias formas, se elas são herdadas, congênitas, ou se elas são adquiridas ao longo da vida. Há também uma outra forma de divisão, que é como elas ocorrem, que seriam as formas intracorpusculares e extracorpusculares. Para a nossa didática de aula aqui, a gente vai escolher a divisão de lises intracorpusculares ou extracorpusculares. O que é a hemólise intracorpuscular? A hemólise intracorpuscular é aquela que ocorre por conta de um defeito dentro da nossa hemácia, que já veio estabelecido nela. Já a nossa anemia hemolítica extracorpuscular é aquela que ocorre por conta de algum agente externo que agrediu essa minha hemácia, que fez com que ela se lisasse. Não está nela, veio de fora. O processo natural de recolhimento das nossas hemácias, ele vai acontecer principalmente nos macrófagos lá do nosso baço. Então, os macrófagos do baço vão ser responsáveis pelo reconhecimento de hemácias que já estejam com um período de vida avançado. Como que eles reconhecem? As hemácias vão perdendo as suas estruturas físicas e vão adquirindo alguns formatos diferentes ao seu formato natural. Isso faz com que os macrófagos reconheçam que está anormal e as recolham. Nesse processo de recolhimento, os macrófagos vão separar ali os conjuntos da hemoglobina. A gente vai ter a separação do ferro, que vai ser liberado novamente do meu baço para a corrente sanguínea e transportado pela transferrina para a medula óssea, caso eu precise novamente desse ferro para a construção de novas hemácias. Ou então esse ferro também pode ser estocado através da nossa ferritina. E ele vai pegar a porção da hemoglobina, que é de proteínas, vai se transformar a parte de globina, vai liberar essa globina, as proteínas voltam para o plasma em forma de aminoácido, e nós vamos ter ali, em volta do ferro, o chamado anel de portoporfirina. Esse anel de portoporfirina, ele é transformado em bilirrubina, tá? Por processos bioquímicos. Essa bilirrubina, ela é chamada de bilirrubina indireta, porque ela não tem ninguém transportando ela caminha sozinho. Ela não está junto de ninguém, conjugada com ninguém, por isso ela é chamada de bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, ela vai então até o nosso fígado para que ela seja processada, ok? Lá no fígado, nos hepatócitos, ela vai receber então ali um conjunto junto com ela que vai ser o carregamento pela nossa albumina. Então, a bilirrubina indireta chega no fígado, ela se une à albumina e agora ela não é mais chamada bilirrubina indireta, ela é chamada de bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada, porque agora ela tem uma outra proteína ajudando no seu transporte. Essa bilirrubina direta, ela é eliminada do nosso organismo através das fezes e da urina. Nas fezes, ela é eliminada através da estercobilina, tá? A estercobilina é aquilo que dá a coloração, então, às nossas fezes. Já pela urina, ela vai ser excretada pela forma de urobilinogênio. Quando a gente, lá no intestino, não consegue eliminar tudo na forma de estercobilina, parte dessa urobilinogênio fecal, que é transformado em estercobilina, ele vai ser reaproveitado, ele vai ser reinserido novamente na corrente sanguínea do paciente através da reabsorção intestinal. Esse urobilinogênio ele vai então ir até o nosso rim, no rim ele vai ser filtrado e ele vai ser eliminado na nossa urina, certo? Esse é o processo natural de remoção dos nossos eritrócitos e das suas substâncias. Porém, quando eu tenho aqui um processo de hemólise de hemácias acontecendo acima dos valores normais, os níveis de bilirrubina indireta começam a subir muito. E essa bilirrubina indireta, quando ela chega nos hepatócitos, ela não consegue se transformar por completo em bilirrubina direta.
parte somente é que se transforma em bilirrubina direta. Parte vai continuar sendo bilirrubina indireta, ela está sozinha, ela não tem ninguém que carrega ela não sabe sair do nosso corpo. Isso faz com que a bilirrubina indireta se acumule no nosso organismo, esses níveis vão se aumentar cada vez mais, conforme mais hemólise eu tenho, e somente parte é que está sendo eliminada nas fezes e na urina, por conta do grande aumento da concentração de bilirrubina indireta, por conta do grande aumento de hemólise que eu estou tendo nos meus eritrócitos. Algumas características são muito comuns em todas as anemias hemolíticas. É comum que nós vejamos o aumento do número de reticulócitos, porque como eu estou tendo uma hemólise em exagero, o meu organismo entende, poxa, está faltando hemácia, eu preciso produzir hemácias antes do tempo. E a medula óssea se sobrecarrega produzindo mais hemácias, fazendo com que alguns reticulócitos sejam liberados antes de se transformarem realmente em hemácias. Isso vai fazer com que o nível de reticulócito se aumente. Até 2% de reticulócito no nosso organismo é normal. Acima disso, a gente já tem, então, aí uma elevação do número de reticulócitos. Porque o problema não está na medula óssea. A medula óssea consegue produzir as hemácias de uma forma normal. O problema está extramedula óssea. O problema está acontecendo lá fora. As hemácias estão se lisando fora da medula óssea. Outro achado muito importante de todas as anemias hemolíticas é o aumento da bilirrubina indireta. Porque se eu estou tendo hemólise em excesso, a minha bilirrubina não está se transformando em bilirrubina direta por completo e muita bilirrubina indireta permanece no meu organismo. Esse aumento da bilirrubina indireta faz com que esses pacientes também apresentem a chamada icterícia. O que é a icterícia? É a coloração amarelada na pele, nos olhos, tá? É visível no paciente que ele está com uma coloração mais amarela. Porque a bilirrubina é um pigmento, ela é um pigmento que transforma em amarelo. Então, se eu tenho excesso de bilirrubina, eu tenho então aí uma coloração amarela no meu paciente. Bom, mas vamos começar então falando sobre as anemias hemolíticas intracorpusculares. Nós podemos dividir as anemias hemolíticas intracorpusculares em 3 partes diferentes. Nós podemos dividir elas sendo de efeito de membrana, dividir elas sendo de hemoglobinopatias e também por deficiência de enzimas. Vamos começar falando sobre os defeitos de membrana. Os defeitos de membrana são anemias hemolíticas que acontecem por conta de alguma alteração na membrana da nossa hemácia. A primeira anemia é a chamada esferocitose hereditária. O normal é que as nossas hemácias tenham esse formato bicôncavo, que confere a elas uma maleabilidade melhor nos nossos vasos sanguíneos. Com a esferocitose hereditária, as nossas células perdem essa biconcavidade, o tamanho da nossa hemácia se reduz, ela fica menor, porque ela tem um espaço ali de membrana reduzido, e ela fica com esse formato como se fosse uma pequena esfera. Quando ela passa lá pelo nosso baço, os macrófagos do baço acabam reconhecendo que essa célula tem um formato irregular e as recolhem antes do tempo. Então, esse processo de recolhimento, essa hemólise, acontece lá no nosso baço. As proteínas que estão faltando e fazem com que a nossa célula atinja esse formato de esfera são proteínas lá da nossa membrana, chamada de proteína de banda 3 e também a proteína beta-espectrina. Essas são as 2 principais proteínas que vão estar diminuídas ou até mesmo ausentes em pacientes com esse tipo de anemia. Como o que está acontecendo, na verdade, é a remoção antes do tempo dessas células, é indicado em pacientes que desenvolvam aí quadros graves a esplenectomia. O que é a esplenectomia? É a remoção do baço. Então, os médicos optam por remover o baço do paciente para que ele tenha aí uma possibilidade de que essas células consigam sobreviver pelos 120 dias naturais, fazendo o transporte normal do oxigênio como ele deve acontecer, e então ele não vai ter mais o quadro de anemia. A outra anemia hemolítica por defeito de membrana é a ileptocitose hereditária. Nós também vamos ter aí um processo de proteína em falta na membrana, que é a nossa proteína alfa-espectrina.
E isso vai fazer com que as hemácias percam, então, aquele formato redondo e bicôncavo e atinjam esse formato de eliptocitose, que seriam hemácias mais compridas, elas não são mais redondinhas e bicôncavas, ela agora tem esse aspecto comprido. O mesmo processo vai acontecer, a hemácia vai estar passando pelo baço, o baço vai reconhecer que ela tem um formato diferente do natural, vai recolher essa hemácia antes do tempo, gerando assim uma diminuição da quantidade de hemácias circulantes, gerando assim anemia nesse meu paciente. Como na esferocitose hereditária, aqui também é recomendado em pacientes com anemias graves o caso de esplenectomia, onde vamos remover o baço do paciente para que essas hemácias permaneçam em sua vida natural, transportando oxigênio naturalmente. O terceiro exemplo, então, de anemias hemolíticas por defeito de membrana é a chamada hemoglobinúria paroxística noturna. Esse tipo de defeito de membrana ele está ligado ao nosso cromossomo X. Tá? O que acontece? Lá no cromossomo X existe um gene chamado de PIGA. Nesses pacientes com hemoglobinúria paroxística noturna, nós temos aí a ausência do gene PIGA, que faz com que nós não tenhamos a expressão da chamada fosfatilinositol-glicam. Essa fosfatilinositol-glicam, ela é responsável por ancorar proteínas na superfície da membrana da hemácia. Se nós não temos a presença desse fosfatilinositol-glicam, nós não temos proteínas essenciais que permitem com que essa nossa hemácia circule naturalmente pelo nosso organismo. Com a ausência dessas proteínas essenciais, a nossa hemácia fica suscetível a ataques do organismo, como, por exemplo, ataques do sistema complemento. O sistema complemento chega até a nossa hemácia, ele percebe que ela não possui proteínas ali que deveriam existir, que iriam marcar ela como própria do nosso corpo, e então as atacam achando que seja algo patogênico para nós. No ataque a essas nossas hemácias, elas vão acabar se lisando. Essa lise faz com que eu tenha aí uma hemoglobina sendo solta em excesso na minha corrente sanguínea. Como a minha corrente sanguínea ela é filtrada pelo meu rim diariamente, a gente vai ter então a filtração da hemoglobina pelo rim, ela passa pelo filtrado, ela vai então ser excretada na nossa urina e por isso que é observado então uma coloração mais escura na urina. Por isso que ela recebe esse nome de hemoglobinúria. Acreditava-se anteriormente que esse processo de hemólise acontecia no período noturno, mas na verdade ele pode acontecer em qualquer momento do dia também. É porque durante a noite a gente tem uma concentração maior de urina na bexiga, fazendo com que se perceba com melhor visualização que a urina está mais escura pela primeira urina da manhã. Mas eu estou tendo aí hemólise durante todo o tempo, durante o dia e durante a noite. Bom, essas três então são os tipos de anemias por defeito de membrana. Agora nós vamos falar sobre os defeitos de hemoglobinopatias. O que são hemoglobinopatias? Hemoglobinopatias são defeitos na nossa hemoglobina. A hemácia está se lisando por conta de algum defeito na hemoglobina. Nós temos as hemoglobinopatias quantitativas e as qualitativas. A talassemia, que foi algo que a gente já estudou, ela é uma hemoglobinopatia quantitativa, porque eu estou fazendo a dosagem da quantidade de hemoglobina H, de hemoglobina F, de hemoglobina A2, se estão em níveis alterados ou normais. Já as hemoglobinopatias qualitativas são quanto à qualidade que essas hemoglobinas possuem. Será que são hemoglobinas normais, que têm qualidades preservadas? Como as hemoglobinopatias são muito complexas, nós vamos estudar elas de uma forma separada. Nós vamos ter uma aula somente para a anemia falciforme, que é um tipo de hemoglobinopatia qualitativa, e nós teremos também dentro dessa aula assuntos sobre os outros tipos de hemoglobinopatias, que vão ser as hemoglobinopatias da hemoglobina C, D e E, por exemplo. Então, esse será o nosso próximo assunto de uma outra aula. Então, continuando, o próximo tipo de defeito, então, que nós temos é deficiência de enzimas na nossa hemácia.
Como a gente sabe, as nossas hemácias elas não possuem núcleo. Então, tudo que elas têm sintetizar, que elas precisam ter para existir, já é pré-sintetizado anteriormente da expulsão do núcleo. Então, por isso que ela tem esse tempo de vida aí de 120 dias, que é o período médio que dura até que essa hemácia não consiga mais sobreviver pelos seus próprios recursos. É essencial que as nossas hemácias tenham algumas enzimas que vão dar energia a ela, ou seja, a nossa hemácia ela tem um tipo de energia através de ATP, ok? Para que essas energias sejam constantemente feitas, nós precisamos de algumas enzimas que vão transformar lá para os ciclos bioquímicos a energia da nossa hemácia. A primeira, então, enzima importante é a glicose 6-fosfato desidrogenase. Quando a gente tem, então, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, nós temos a deficiência na produção de NADPH. Esse NADPH ele é muito importante para que evite o estresse oxidativo das nossas hemácias. Se eu tenho a ausência dessa glicose 6-fosfato desidrogenase, eu tenho uma redução do NADPH, isso faz com que a minha hemácia fique mais suscetível a agressão oxidativas. E por isso que alguns pacientes só vão apresentar as manifestações clínicas de uma anemia se eles entrarem em contato com alguns produtos que fazem com que a hemácia sofra essa ação oxidativa. Algum desses produtos, por exemplo, naftalina, remédios antimaláricos, AAS, vitamina K sintética, e tem uma coisa muito peculiar também que é a chamada fava. A fava, ou chamado somente de feijão branco, faz com que haja então uma ação oxidativa nas nossas hemácias, fazendo com que haja hemólise. Por isso que pacientes que têm a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase não podem se alimentar desse tipo de alimento. Já outra enzima importante é a piruvato quinase. Então, quando nós temos aí a deficiência de piruvato quinase, nós temos anemia. Por quê? A piruvato quinase é responsável, então, pela produção de ATP. Se eu não tenho piruvato quinase, eu não tenho energia para essa minha célula e essa minha célula vai acabar se lisando antes do tempo. E esse é um tipo de anemia muito comum, onde 51 pessoas a cada 1 milhão as possuem. Todas essas anemias que nós falamos aqui são anemias intracorpusculares, ou seja, por defeitos que já estão estabelecidos na nossa hemácia, não veio nenhum agente externo a elas. Obviamente, ali na deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, ela só ocorre por conta de alguns agentes que vêm do meio, porém, o defeito está na própria hemácia, onde ela é que tem o defeito da glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Então, tudo que acontece, tudo que nós vimos aqui são defeitos intracorpusculares. Bom, a nossa aula de hoje encerra aqui. Os efeitos extracorpusculares nós vamos estudar numa próxima aula, onde nós daremos então continuidade para as nossas anemias hemolíticas. Agradeço a vocês a terem assistido até aqui e até a próxima!